Bom dia! E agora, senhoras e senhores, a terceira parte da parte de gradiente divergente rotacional, que é o rotacional, que é o que estava faltando para nós aqui. Só que antes de ver o rotacional, a gente vê o conceito de circulação que a gente utiliza para o rotacional. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso aí para fechar essa teoria de gradiente divergente rotacional. A circulação de um campo vetorial, ele está relacionado com a ideia de giro daquela propriedade no plano. Então, o que nós temos desenhado aqui para fazer esse conceito de circulação, agora é um desenho em 2D mesmo. Então, é um plano, esse plano verdinho, que eu estou chamando de que ele é delimitado pela curva C. Então, essa linha agora não é mais uma superfície, essa linha que engloba o plano, ele é o que eu estou chamando de curva C, é uma curva fechada. Ela é a integral na curva do que eu estou chamando de DL, que é um comprimento de curva pequenininho. Então, o DL aqui é um pedacinho dessa curva, um pedaço infinitesimal de comprimento, agora não mais de área. Em divergente a gente viu de área, agora no circulação a gente vê de comprimento mesmo. T com o chapeuzinho é o vetor tangente unitário em DL, lembrando que a gente tem, quando você tem uma curva, eu tenho em qualquer ponto o vetor normal, que faz 90 graus com a curva, e o vetor tangente, que faz tangencial com a curva. Ambos são unitários, então o T é esse cara aqui. Então, aqui eu estou usando agora, nota que tem o vetor normal da área, eu estou usando agora um campo de genérico que vai passar por aqui, que eu estou chamando de V, não precisa ser velocidade, é um campo vetorial V. A circulação desse V, dessa propriedade V, nessa curva fechada, a gente dá esse nomezinho de T, e ele é dado pela integral na curva fechada, por isso que é essa bolinha aqui, do vetor que eu estou olhando, produto escalar, com o vetor unitário tangencial do comprimento dl. Esses dois são iguais, tá? A diferença entre eles é que aqui eu juntei o meu dl vetorial, ele é igual ao tangente dl. Mesma coisa a gente pode fazer para uma área. O dA vetorial é igual ao n dA, em módulo. Quando não tem o vetor é porque é módulo. Então, esse aqui é o que a gente chama de circulação, e ele está relacionado, como eu falei, com o giro daquela propriedade no ponto que você está, no plano que você está analisando. Então, nota que aqui eu só decompus esse vetor V, por exemplo, que está passando por um comprimento dl, em Vn, que é a componente na direção normal, aquele comprimento, e Vt, que é a componente tangencial. Um detalhe interessante é que se eu quisesse ver qual que seria o valor médio desse Vt, por exemplo, eu tenho um Vt aqui, aí aqui eu tenho outro Vt, aqui eu tenho outro Vt, e eles podem não serem iguais, geralmente não são iguais. Como é que eu sei quanto é que é o valor de cada um? Se eu quiser fazer o médio, na verdade, o médio é o somatório de todos eles ao redor da curva, dividido pela curva. Esse produto escalar aqui, se você for ver por esse desenho, ele é o rebatimento desse vetor na direção tangente, então esse aqui é o Vt. Integral da curva com dl é o somatório de todos os Vt's em todos os pontinhos dessa curva. Quando eu divido por L, que é a minha curva, é o perímetro da curva, ele fica circulação dividido pelo comprimento da curva. Se eu quisesse tirar, então, esse tangencial médio, seria assim que eu faria. Agora, vamos ver como é que eu aplico isso em dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo num cartesiano, estou usando o eixo cartesiano de IJ, 2D. Tem um campo de velocidade uniforme dado por Vx, então esse campo V, ele é Vxi mais 0J. Se fosse 3D, ainda teria o 0K aqui, né? Ou eu posso escrever ele também como Vx 0, 0, uma coisa. E eu quero analisar a circulação desse campo vetorial, dessa velocidade, ao longo desse desenho aqui, dessa curva, que é um quadrado de lados L, que eu estou escolhendo, ela é fictícia, ela não está aqui, ela não bloqueia o escoamento ele vai passar por ela, claramente, ela é fictícia ali, eu quero saber, dentro dessa curva, qual que é a circulação desse escoamento, quanto que ele gira, essa seria mais ou menos a ideia.
Na realidade, se você olhar, nada, né? Ele não vai girar, ele tem escoamento uniforme, então ele vai passar reto. E a gente espera que aqui, quando passou, elas estejam todas retas, bonitinhas, com o mesmo valor de Vx, porque não tem nada que faça ele mudar. Então a circulação aqui vai dar zero. Olhando assim, eu já sei que vai dar zero. Mas vamos calcular para mostrar que dá zero mesmo. Eu vou dar nome para essas curvas, então essa aqui de baixo eu vou chamar de C1, essa aqui vai ser a C2, essa aqui vai ser a C3, essa aqui vai ser a C4. Nota que eu dei também uma direção para ela andar ao longo que ela fecha o ciclo, então esse aqui é o ponto 1, aqui vai ser o ponto 2, aqui vai ser o ponto 3, aqui vai ser o ponto 4, ele volta para o 1. Tanto faz a direção que você escolhe, você tem que escolher uma. Então, geralmente a gente escolhe a direção da regra da mão direita, para onde o dedo vai apontar para fora. Então, a minha normal aqui, se fosse seguir essa regra do sentido que ela está indo, seria um vetor normal apontando para fora da tela que você está olhando. Então, a circulação está dada aqui pela equação. Eu vou agora colocar cada um deles. Como isso aqui é uma integral cíclica, é uma integral de curva fechada, eu tenho que fazer nos 4 pontos. Então, nas 4 curvas, né? Então, C1, V, T, dl, C2, V, T, dl, C3, V, T, dl e o C4. Agora eu vou substituir cada um pelos seus valores e vamos ver o que fica cada um. Então, esse aqui seria integral na primeira curva. O vetor V, ele só tem componente em x, então isso aqui é Vx, 0, 0, produto escalar, com o T. O T na primeira curva é o próprio I. Pega em qualquer ponto dessa curva aqui, que é o C1, a tangente, ela está sempre assim, nesse sentido. Nota que é o mesmo sentido do I. Então, essa tangente, ela é 1, 0, 0, 1, porque ela é unitária. Como as outras duas componentes são 0, ela tem que ser 1, para fechar 1, né, o valor. dl, essa é da primeira. Do segundo, agora a tangente, ela aponta no sentido de j positivo. Então, a velocidade é a mesma, o vetor v não mudou. Quem mudou foi esse cara aqui, que agora é 0, 1, 1. Da terceira, mesma velocidade. Mas agora, se você for ver, a tangente vai nesse sentido, porque é o sentido que eu estou fazendo para fechar o círculo. É menos 1 agora. E no último, que é o 4, 0, menos 1 e 0. Tá para cá, tangente. Isso é que eu tenho que resolver. Então, nota que esse produto escalar vai zerar em alguns casos. Nesse primeiro aqui, esse produto escalar vai dar Vx mais 0 mais 0. Se você pegar a parte de produto escalar em notação inicial, que teve alguma aula anterior aí no meio do caminho, você vai ver que o produto escalar ele dá a multiplicação de cada uma das componentes que soma com as demais. Ele dá um escalar, né? Esse aqui vai dar 0 mais 0 mais 0, porque Vx vezes 0, 0 vezes 1, 0, 0. Esse aqui vai dar menos Vx, 0, 0. E esse aqui vai dar 0, 0, 0. Então, nota que esse cancelou e esse cancelou. Ambos deram 0. Sobrou só aqueles outros dois. Então, circulação. Integral na curva 1 de Vx dl mais integral na curva 4 de menos Vx dl. Vx e menos Vx é um valor constante, então sai para fora da integral. Circulação vai dar Vx que multiplica L menos Vx L. O menos veio daqui, tá? Lembrando que a integral na curva 1, por exemplo, de dl é igual a L, que é esse comprimento aqui. A integral na curva 3 também é L. Isso aqui dá 0. Um cancela o outro. Então, realmente, como eu tinha falado no início,
circulação igual a zero. Esse escoamento não vai girar, ele vai passar reto. Vai continuar com Vx constante. Escoamentos que geralmente giram, escoamentos que são angulares por natureza, que já vem com velocidade angular. Escoamento de camada limite, onde você tem aquele perfilzinho assim. Essa parte aqui do início, ela tem giro, por causa da viscosidade. Aliás, a camada limite só aparece por causa da viscosidade, né? Então, geralmente, escoamentos invícidos, quando você faz μ igual a zero, eles geralmente são, se eles não são rotacionais, por natureza, eles vão ser irrotacionais, que a gente chama, que é sem circulação. Mas depois a gente vê isso aí. Segundo exemplo, agora um que tenha. Agora a gente quer a circulação na curva fechada C, só que a curva agora ela é um círculo, e o campo vetorial dado, ele é um escoamento que gira com velocidade angular W constante. Isso aqui é um escoamento circular uniforme. Então, nós temos aqui o meu vetor V, ele está dado como Vθ e θ. Nota que isso aqui é eixo polar, um cilíndrico que a gente chama, né? Ou seja, meu V ele tem pode ter uma componente no raio, uma componente tangencial, que é esse θ, e uma componente Z. O Z é a versão 3D, seria o caso que sai para fora da tela aqui, ou que entra, né? O θ, esse é o θ, mas como é um escoamento, mas como é um eixo cilíndrico, a gente diz que a componente dele é tangencial ao giro e o raio é a componente que aponta para fora do raio. Então nós temos essas duas componentes, elas são 90 graus entre elas. A componente raio não tem, porque a velocidade está sendo dada só pela versão tangencial dela. Esse escoamento só gira. Então a gente, no caso aqui, não tem essa componente, tem só o Vθ. Como é velocidade angular constante, isso aqui é um escoamento circular uniforme. Vθ é, na verdade, igual a velocidade angular vezes o raio. Então, a circulação por esse cara aqui, ele tem circulação claramente, porque o escoamento já está circulando. Essa ideia física de circulação, então ele está circulando, vai ter circulação. Vai dar um valor esse negócio aqui, depois a gente aprende a tratar o que esse valor quer dizer. Mas vamos primeiro aprender a calcular esse cara aqui. Então, está aqui a equação de circulação de novo. Eu vou substituir pelos valores, então isso aqui vai dar uma integral da curva. Nota que agora eu não preciso fazer 4 curvas, porque é um círculo, então é uma curva só. Do V, o meu V, ele só tem componente tangencial. Então eu posso escrever ele como 0, Vθ, 0, produto escalar, com o meu T, 0, 1, 0. Aí está se perguntando 0, 1, 0, porque lembra que eu não estou usando cartesiano, não é IJ. Esse 1 é Eθ tangencial à curva. O Eθ ele é sempre tangencial à curva. Então, em qualquer ponto que eu pegar dessa integral, o Eθ vai ser tangencial. É bem diferente do cartesiano, que ele ficaria sempre se quebrando em IJ. Por isso que existem alguns problemas que a gente usa sistemas polares e outros a gente usa sistemas cartesianos. Sistemas que giram, geralmente a gente usa sistemas polares, que vale mais, é mais prático. Lembrando que esse aqui é a componente em R, essa aqui é a componente em tangencial, essa aqui é a componente em Z, a mesma coisa no outro. dl. Isso aqui vai dar para mim sobrando 0 vezes 0 mais Vθ vezes 1 mais 0 vezes 0 dl. Isso aqui dá então integral da curva de Vθ dl. O Vθ eu posso substituir aqui por WR, mas o W é constante, o R também, porque a minha curva que eu estou analisando tem sempre o mesmo R, então eles vão sair para fora da minha integral. Isso aqui daria WR integral na curva dl, que é o próprio perímetro da curva. Isso aqui então dá WR 2πr, que é o perímetro da curva. Ou Vθ 2πr. Nota que se aqui não tivesse raio constante,
Aí eu teria que integrar no raio. Mas não é o caso. Então isso aqui é uma circulação diferente de zero, porque o escoamento gira mesmo. Depois a gente vê o que fazer com esses valores aí. Mas o rotacional está relacionado com isso aí. Então vamos ver a definição de rotacional agora. Nota que o desenho é o mesmo. Então nós temos ali o desenho de um plano. O ponto P. Agora eu estou dizendo que esse plano eu estou chamando de ΔS. A curva é a curva C. Está aqui o vetor normal da área. E agora eu desenhei um vetor que eu chamei de vetor rotacional de V. Lembrando que o divergente dá um escalar, mas o rotacional vai dar um vetor, que tem 3 componentes. Em I, em J, em K, se tu for fazer a versão cartesiana, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, a definição do rotacional é que ele é um vetor cuja componente ao longo da normal uma região plana, limitada por uma curva C, é a circulação do campo vetorial por unidade de área. Ou seja, quando você faz o rotacional, que é esse nabla produto cruzado com o vetor, ele dá 3 componentes. A componente em I é a circulação no plano IZ. A componente em J é a circulação no XZ. E a componente em K é a circulação no XY. Então, se você faz a circulação nos 3 planos diferentes do eixo, você vai ter o rotacional. Então, o rotacional ele dá as 3 circulações, por isso que tu precisava saber a circulação. Só para lembrar como é que eu calculo esse rotacional, com V, por exemplo, ele é o determinante da matriz dada por primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo, d dx, d dy, d dz, bx, dy, dz. Vai dar esse determinante aí, que vai dar um vetor com 3 componentes. Já vamos abrir ele na versão inicial, num exemplo que tem mais pra frente. Só que antes eu só queria destacar aqui que quando a gente tem o rotacional da velocidade igual a zero, isso aqui é o que a gente chama de escoamento irrotacional, é o escoamento que não gira. Isso acontece para escoamentos invícidos, geralmente, que não tem perturbação. A gente usa isso para fazer cálculo de escoamento potencial. Vamos fazer esse cara aqui em notação inicial com um exemplo? Então, aqui nesse... se ele passar, aí. Aqui nesse exemplo, a gente tem um exemplo de escoamento de camada limite no plano IJ, que é o XY, e eu quero saber a circulação do escoamento aqui nesse pedaço aqui. Lembra que a gente já viu que nesse pedaço aqui de cima, onde é escoamento uniforme, a circulação vai ser zero. Agora, nesse pedacinho aqui embaixo, que ele tem um perfil diferente em pontos diferentes, a circulação vai ser diferente de zero. Porque ele tem viscosidade, é isso que faz essas camadas de fluido, na verdade, terem velocidades diferentes. Isso é o que a gente chama de camada limite, esse ponto aqui. Então aqui você tem uma parede, que faz com que o escoamento próximo à parede, na primeira camada, tecnicamente, ele não tem deslizamento, então ele fixa na parede e os outros vão se retardando um pouco com relação ao escoamento que vinha fora da parede. Então esse V igual a Vx é o escoamento antes da parede. Nota que a parede começa aqui, que não estava perturbado. Para determinar a circulação desse cara, eu poderia simplesmente determinar o rotacional dele e pegar a componente que dá a circulação no plano XY, que é XY, a componente K. Então, se eu tenho o rotacional, eu pego a componente K, e esse cara é a circulação no plano XY. Ou eu faço a circulação normal do anterior, tá? Mas eu vou fazer aqui pelo rotacional, pra gente ver, que também dá pra fazer. Antes, eu queria mostrar como é que ele fica o rotacional da versão inicial, que nem eu fiz pro divergente, no material anterior. Então, a gente tem aqui o nabla, produto cruzado, um A genérico. Isso aqui é I, DI, esse é o nosso nabla, produto cruzado, AJ, J. Lembrando, isso aqui é uma derivada, eu vou ter que abrir, que nem eu tive que fazer para o divergente no vídeo anterior, tem que abrir para os dois. Mas, para nossa sorte, eu estou resolvendo o sistema cartesiano e um deles vai, a derivada com o direcional vai cancelar, tá? Mas vamos abrir como seria completo aqui. Então, eu vou deixar o meu
EI aqui, deixa o meu produto vetorial desse cantinho aqui. Vamos passar a minha derivada para cá. Isso vai dar EI AJ DI EJ, que é o cara que vai cancelar, mais EJ DI AJ. Esse cancela, porque no cartesiano, isso aqui eu já expliquei na parte do divergente no vídeo anterior, não tem derivada nos eixos, porque eles são eixos fixos. No polar você tem, e aí esse cara não cancela, mas nós estamos considerando o cartesiano aqui de novo. Então só fica esse cara aqui. A mesma coisa que aconteceu na parte do divergente. Então sabe do que eu estou falando? Volta no vídeo do divergente que eu explico mais detalhes lá. Então isso aqui vai dar agora eu posso fazer o produto vetorial entre as duas partes vetoriais, que é os dois que sobraram vetoriais ali, que é esse cara com esse cara. Isso daqui, se você for lembrar do material de revisão de cálculo indicial, vai dar uma permutação de I, J, K e K. K porque não tem nenhum K ainda nesse cálculo aqui, I porque é do primeiro, J é do segundo. Isso aqui está na parte de cálculo vetorial, lá indicial, o material do cálculo indicial. Então isso aqui vai dar para mim permutação de IJK e K, derivada de I, AJ. E é só isso aí. Então, agora eu posso escolher a componente que eu quero abrir. Ou eu abro tudo e vai dar várias componentes, vai dar as 3 componentes inteiras. Ou eu posso escolher achar só a K. Então, por exemplo, só a componente K. K é quando eu faço... A componente K que eu falo seria a componente do vetor que aponta para fora da tela, né? Então, isso aqui seria o meu K igual a 3. K igual a 3 porque quem dá o eixo é o K. I e J não estão na parte vetorial. Então, quando eu faço K igual a 1, isso aqui vai dar a componente Ni, que é a componente X. Quando eu faço K igual a 2, vai dar a componente J, que é a componente em Y. Quando eu faço K igual a 3, isso aqui vai me dar a componente K mesmo, que é o que a gente chama de K, que é a componente em Z. Então eu vou fazer K igual a 3 e U e J vão variar. Então isso aqui vai dar para nós. Nota que eu vou botar aqui K igual a 3. Permutação de IJ3 DI AJ. Isso aqui dá igual. Vamos abrir um por um. E de I1, 3 DI A1, nota que eu estou abrindo o J, mais I2, 3 DI 2 mais I3, 3 DI A3. Aqui eu abri só a J, tem que abrir o I ainda, mas eu vou cancelar já esse cara, porque a permutação deu 2 números iguais. Então eu abro só as 2 componentes anteriores. Então, vamos lá. Tem que ter paciência, né? 1, 3. Agora eu estou abrindo o I. De 1 a 1 mais 2, 1, 3. De 2 a 1 mais 3, 1, 3. De 3 a 1. Esses 3 é esse cara aqui. Nota que eu já posso cortar o primeiro fora. Esse aqui cancela, porque a permutação
tem número repetido, e esse aqui cancela porque minha permutação tem número repetido. Então só sobrou um daquele cara lá. Mas ainda falta abrir esse. Então, mais, continuando ali, né? E 1, 2, 3, 1, 2, e 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Esse aqui. Esses três são esse. Também cancela mais alguns no meio do caminho. Esse repetiu, cancela. Esse repetiu, cancela. Então, tu nota que eu fiquei só com dois caras. Sobrou esse e esse. Então, quando eu ponho aqui, o rotacional do A só para o K igual a 3, já abrindo I e J. E 1, 2, 3, mas só o K fixo em 3. Isso aqui sobra para nós. Essa permutação derivada segunda de A1 e essa permutação derivada primeira de A1. Agora vamos ver se ela é cíclica ou não, para ser mais 1 ou menos 1. Essa aqui, ela vai de 1, 3, 2. Então, na verdade, se for dizer, eu vou ver ela dá 3, 2, 1, 3, 2, 1. Essa aqui é anticíclica. Essa aqui é menos 1. Essa daqui, ela é 1, 2, 3. É cíclica, dá mais 1. Então, isso aqui vai dar para nós derivada primeira, ou seja, derivada em x de A2 menos derivada em 2 de A1, que é d dx de AY menos d dy de AX. Isso aqui é um vetor que multiplica, nota que eu comi um pedaço aqui, eu só abri esse cara aqui porque ele é a componente EK. O EK para mim é o Z. Então é isso aqui que eu estou querendo calcular, se eu quiser saber o rotacional só na componente K, né? Ou no plano XY, quem que seria a circulação nessa região no plano XY. Ela vai dar essa componente aí. Então vamos aplicar agora para ver o valor. Então o que eu vou fazer é que eu vou considerar, tanto faz o que você considera, tá? Eu vou considerar uma região quadradinha aqui, porque vai ser mais fácil de eu calcular, que pega essa parte da camada limite. Lembrando que o meu J tá para cá e o meu I tá para cá. Então essa aqui é a minha curva C, esses quatro. Vou fazer um quadrado que vai ser mais fácil para calcular aqui. Só que, o primeiro detalhe que eu preciso do campo V. Nota que ele era Vx antes da parede. Se fosse só Vx, isso aqui ia dar zero, como a gente já viu no exemplo anterior. Mas quando ele está ali, ele já está formada a camada limite. Então, ele já não é mais Vx. Ele é Vx na parte que ele é reta. Mas nesse pedaço aqui, ele não é Vx. Então, eu tenho que supor um perfil de velocidade, ou usar o perfil de velocidade de camada limite, que é um pouco mais complexo, vai dar um monte de conta, ou fazer uma hipótese aqui só para mostrar, porque o objetivo desse exemplo é só mostrar como é que faz. Vou fazer uma aproximação por perfil linear na camada limite. Lembrando que essa é uma aproximação pobre, porque o perfil da camada limite não está nem perto de ser linear. Eu vou fazer só para ser fácil de a gente resolver para exemplificar o problema. Então, ali na camada limite, eu estou considerando que ele faz esse perfil. Novamente, é uma aproximação. Ele vai do zero até outro pedaço. Esse perfil, eu vou chamar de perfil de V igual 2YI. Ele só tem componente em X, porque ele só anda para frente, o escoamento não está subindo, ele só está andando para frente, mas quando eu pego nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, o valor de Vx é diferente. Então, esse é um perfil 2YI. Na hora que eu estou em zero, aqui ele vai dar V igual a zero,
Quando eu estou aqui, por exemplo, em 1, ele vai dar 2, depois ele vai dar 4, e assim por diante. É um perfil linear, que eu escolhi para representar aqui, tá? Lembrando, ele não representa uma camada limite de verdade. Eu estou escolhendo aqui genérico, só para a gente ver. Então, aplicando para esse perfil, novamente, eu só quero a componente em Z, que é o que eu chamo de componente em K. Então, é só a terceira componente. Isso aqui vai dar para mim o que estava no slide anterior. Então, lembrando, era d dx de AY menos d dy de AX. Essa é a minha componente que não coube aqui em K. Tem a componente em I e J, que daí eu abro aquela permutação com o K igual a 2 para J e K igual a 1 para I. Então, esse cara aqui vai dar, voltando para nós, V, Y aqui, e Vx. Esse daqui é Vx, e esse daqui é o Vy. Nota que Vy é 0 e o Vx é 2y. Então, esse cara aqui é 0, porque Vy é 0, mas o outro fica d de 2y dy, que vai dar o valor de menos 2. Então, essa é o rotacional em K ou em Z. Esse é o rotacional em Z, que é a componente de quanto que ele circula nesse plano XY. O plano XY é o plano que eu estou olhando. E realmente, se você olhar esse tipo de escoamento, o que ele tende a fazer? Como a velocidade de sino é maior, ele tende a fazer isso aqui. Esse menos 2 que ele está dizendo é que se você aplica a regra da mão direita, o teu escoamento tende a vir nesse sentido assim, quer dizer que ele está girando de forma, de acordo com a regra da mão direita, negativa, para dentro da página. Tá? O 2 é uma magnitude que depois a gente realmente aplica. Mas isso que ele quer dizer, o escoamento gira e gira nesse sentido. Nota que se eu fosse fazer a circulação para os outros dois planos, para esse perfil específico que eu escolhi, que é um perfil 2D, mas que ele só anda de camada, só aparece na camada limite, se eu fosse fazer a circulação em I e em J, ele ia aparecer outras derivadas, ele daria 0. Porque ele não gira nos outros planos, se você for ver, ele só gira nesse plano no sentido YX. Se você pegar o plano XZ, ele não gira. Isso que é rotacional. Quando você faz os três, então, por exemplo, se eu quisesse fazer os outros dois, em J, em I, ela vai dar d vz dy menos d vy dz em I. E a componente em J vai dar vx dz menos vz dx em J. É só abrir aquela equação inicial ali ou fazer o determinante que eu mostrei em alguns slides anteriores. Isso é o nosso rotacional.